Olá, pessoal! Eu sou a Thalita Medeiros, eu sou psicóloga e nós vamos iniciar agora no mês de maio a série do Maio Conscientize, que tem o propósito de trabalhar o Maio Laranja, que traz o combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. É uma temática muito necessária, desafiadora e até sensível, mas muito importante para trazermos esclarecimentos, orientações, tudo o que acontece nesse mês de maio, as ações preventivas, para que você, que está do outro lado aí da telinha, possa entender como ser um agente de proteção e prevenção ao abuso sexual de crianças e adolescentes. Lembrando que essa temática, dentro do mês de maio, é intensificado esse tema. E nós também vamos estar dentro do mês de maio trazendo convidados para falar sobre essa temática central. Você que se interessa por esse tema, ou tema dentro do universo da psicologia, vou pedir para que você se inscreva aqui no nosso canal. Por aqui a gente vai trazer outras temáticas. E você inscrito, você vai ser o primeiro a receber essas notificações. Talvez você queira também perguntar sobre um tema que você tem interesse. Deixa aqui nos comentários também. Talvez o seu tema seja escolhido para que a gente possa também falar de uma forma posteriormente. Então, sem muitas delongas, sejam muito bem-vindos. E nós vamos iniciar agora a série do Maio Conscientize. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Nós estamos iniciando a nossa série do Maio Conscientize e hoje nós estamos aqui com o Dr. Rafael Carleto, que vai nos auxiliar dentro dessa temática do Maio Laranja, trazendo algumas orientações dentro do universo aí do direito. E, doutor Rafael, seja muito bem-vindo. Muito Obrigado. Bom ter você com a gente. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal poder te conhecer. E em seguida a gente já vai estar falando sobre essa temática tão importante, desafiadora, mas tão necessária, principalmente nos nossos dias. Obrigado, Thalita, pelo convite. Obrigado a todos. Eu sou advogado, já estou na área do direito aí praticamente uns 10 anos. Além de advogado, eu sou perito judicial e membro também da Comissão de Direito de Família e Sucessões, que trata essa abordagem com criança e adolescente. Então, dentro da nossa atuação da advocacia, logicamente, não é só essa, nós nos deparamos também com muitos cenários e muitos casos, processos judiciais que envolvem, infelizmente, muitas questões de violações sexuais de crianças e adolescentes. Então, acredito que vai dar para contribuir um pouco aí nesse podcast e o que precisar também pode contar comigo. Obrigada, Rafael. Rafael, a temática dentro do Maio Laranja que tem essa proposta do combate ao abuso, à violência, e até a exploração sexual de crianças e adolescentes é algo que tem crescido muito. E a importância de se falar, quais são as ações que são desenvolvidas, como a gente entender essa problemática. Por isso que é importante a gente falar sobre esse tema. É um tema que muitas pessoas tem uma repulsa, porque a gente vai falar sobre violência, e quando se pensa em violência, mexe com a gente, mexe com as pessoas, a gente se coloca no lugar das vítimas ou das pessoas que estão passando por algum tipo de violência, pensando na violência sexual. E falando também das profissões aqui representadas, eu como psicóloga, você como advogada dentro do direito, dentro do universo da psicologia, a gente faz esse acompanhamento, desde quando a gente recebe uma suspeita ou um caso mesmo comprovado do abuso. E aí todo esse processo a gente entende que é um processo muito doloroso, tanto para a família quanto para a vítima. E pensando também dentro do direito, agora dentro da advocacia preventiva. O papel do direito dentro dessa temática tão importante. A gente pensando dentro do senso comum, as pessoas quando se deparam com um tipo de violência, as pessoas ficam indignadas, querem buscar justiça, e aí entra o direito, as pessoas falam, onde que está, quais são, se existem leis, normativas, como buscar essa ajuda para essa pessoa que está sofrendo, essa vítima que sofreu algum tipo de abuso. E dentro do direito, da advocacia preventiva, qual é o papel do judiciário dentro dessa temática tão importante? Olha, Thalita, o judiciário brasileiro, graças a Deus, avançou bastante nessa questão de conscientização e combate, enfrentamento sobre esses abusos, exploração de sexualidade infantil, infanto-juvenil, nós falamos assim, Sim. E
O fato de você tratar essa questão da advocacia preventiva é muito importante, porque normalmente é um costume hoje brasileiro, as pessoas só procuram o judiciário depois que existe, né, já a concretização do crime. E, na verdade, o papel do advogado e também do judiciário é a gente evitar que o crime ocorra, né, através do quê? Orientação, assessoria jurídica, através de instruções, conscientização por parte do próprio judiciário, que propaga várias campanhas, inclusive o Maio Laranja, ele adveio de uma legislação de 2022, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que isso fez de certa forma, uma expansão de conscientização coletiva. Na parte da advocacia, na vivência que eu tenho, no histórico aí, sim, profissional, eu percebo que a maioria dos crimes, se não for quase 100%, foram cometidos por falta aí, às vezes, da orientação dos próprios pais, né? Faltou uma conscientização, faltou uma orientação, faltou aquele diálogo, né, familiar. Igual você disse, é muito constrangedor hoje um pai e uma mãe abordar a questão de educação sexual com o seu próprio filho, mas isso hoje passou a ser necessidade, porque dados do governo hoje demonstram que mais de 95% dos abusos sexuais infantis são por meio de pessoas que são muito ligadas, muito próximas à criança e adolescente. E outros dados apontam que mais de 65%, 80% disso advém da própria relação familiar. Então, infelizmente, acontece já rotineiramente, muitas vezes o abuso sexual com o próprio pai, com o próprio padrasto, com o tio, com o sobrinho. E as famílias hoje, elas dão muito essa liberdade, né, da criança em conviver, frequentar certos ambientes, mas falta orientação. E eu costumo dizer, eu dou exemplo, eu tenho um filho, né, que vai fazer agora 10 anos. Né? Então, sempre, desde cedo, eu expus para ele quais são os limites do corpo dele, né? Quem pode tocar, quem não pode tocar, quem que pode vê-lo, né? O corpo, quem que não pode ver, né? O que é educação sexual, né? O que é um abuso sexual, para ele entender também as atitudes de um abusador, como que a família pode fazer para orientar a criança e o adolescente também. Muitas vezes o abusador, ele coloca a criança ou adolescente numa situação de vulnerabilidade, a criança ou adolescente fica com medo de expor aquela situação, muitas vezes os pais nem ficam sabendo, porque ocorre uma ameaça sobre aquela criança ou adolescente, ele acaba muitas vezes desenvolvendo uma depressão, automutilação, né, acaba tendo uma retração social, muitas vezes o desenvolvimento escolar dele não é muito bom, ou houve um regresso por conta desse abuso. Então, cabe aos pais serem, de fato, os melhores amigos dos seus filhos, saber instruir, saber orientar e saber também os limites do corpo da criança, né? Quem que pode ver, quem que pode tocar, e até onde é saudável o pai e a mãe deixar filhos frequentarem certos ambientes. Infelizmente, quando ocorre daí, agora voltando para o papel do judiciário, esses abusos e violações, aí o judiciário ele vai montar todo um aparato de assistência e proteção integral daquela criança e adolescente para que seja assistida por uma equipe multidisciplinar. Aí envolve o papel do psicólogo, envolve o papel do advogado, assistente social, delegacia de polícia, para que possa aí dar toda a proteção, todo o amparo para tentar aí, pelo menos, mitigar esse dano que essa criança e adolescente teve. Claro que é um trauma muito atroz para a vida da pessoa, né? Tratando-se de um público infanto-juvenil, mas tentar desenvolver nessa criança para que ela consiga superar durante o tempo, e, inclusive ser indenizada por aquilo que ela sofreu, e o agente, né, o abusador, ele possa ser responsabilizado, principalmente criminalmente, pelo seu ato ilícito. É uma questão muito desafiadora, como você trouxe, né? Às vezes não. Geralmente chega já ali para o judiciário, para um advogado, o ato em si, né? Já acontecendo. E aqui no Brasil ainda a cultura da prevenção ainda tem sido, a gente ainda está no caminho, né? Se for pensar nos outros países aí, americanos, essa questão da cultura da prevenção já está muito mais avançada. Por isso que é importante a gente falar sobre essa temática, trazer a prevenção. E a gente colocou aqui na nossa tela, né? Proteger a criança e o adolescente de hoje é proteger o adulto de amanhã. Como o Dr. Rafael pontuou, né? Na vida adulta ele vai ter vários desafios diante de um abuso, diante de uma violência. E aí, Rafael, você pontuou a importância da família, né? Pensando também que muitas crianças e adolescentes são hoje criadas não pelos seus pais ou mãe, né, ou avós, tios, enfim, né, uma figura de proteção
e a importância da gente trazer esse esclarecimento. Às vezes a família ela não consegue oferecer essa assistência básica que a gente fala sobre as proteções que a família pode oferecer, não somente de sustento, de alimentação, de saúde, mas também de segurança e proteção, né? E pensando na família, Rafael, como que a família poderia, assim, resguardar a criança e adolescente, né? De uma possível violência, ou até de uma violência. Quais são os cuidados que a família pode entender que existe e poder fornecer, né? Oferecer para a criança, para que ela possa se sentir protegida e até a gente tentar evitar a questão da violência sexual? Entendi. Olha, Thalita, isso é muito importante nessa abordagem, igual você fez no início. Hoje em dia, os núcleos familiares eles são muito distintos, né? Então, nós tivemos, a sociedade brasileira enfrenta um crescimento no número de divórcios hoje em dia, onde as mulheres acabam assumindo toda essa responsabilidade no cuidado e proteção dos filhos, então ela é a única mantenedora daquele lar. Então, ao mesmo tempo que ela se sente com o coração partido, deixar a criança muitas vezes numa situação vulnerável de proteção, ao mesmo tempo ela tem que, né, se inserir no mercado de trabalho, trabalhar, às vezes ter mais de uma fonte de renda para tentar compor, né, aquele sustento do filho, porque muitas vezes nós enfrentamos pais que não pagam pensões alimentícias, etc. Por isso que a mulher fica desesperada. E diante disso, seja uma mãe, seja uma avó, seja um tio, aquele responsável tutor pela criança, muitas vezes ele submete a criança a ficar com parentes, amigos, pessoas que ele não tem tanta intimidade. Eu costumo dizer que, hoje em dia, o agente agressor que tem essa patologia, né, esse transtorno, não vem escrito na testa, né? A gente não sabe. Muitas vezes você acha que aquela pessoa é uma pessoa confiável, muitas vezes até mesmo alguém da sua família, mas você não sabe que a pessoa pode ter aquele comportamento corrosivo, né? Então, qual que é o principal papel da família? A Constituição Federal, por exemplo, ela fala que o papel da proteção da criança e do adolescente não é só da família, isso é importante dizer. É papel dos pais, da família e também do Estado e da própria sociedade. Então, tem gente, igual eu costumo falar, questão de briga de casal, você não mete a colher. A questão da violação da criança e adolescente é a mesma coisa. É dever nosso também da sociedade. Em qualquer suspeita, a gente pode também oferecer denúncias. Muitas vezes você sabe que tem alguma família tendo algum comportamento abusivo frente a uma criança e adolescente, está muitas vezes sendo, inclusive, espancado, sofrendo violações físicas, e muitas vezes a sociedade não quer se envolver. Não vamos nos envolver, mas isso é uma omissão também, né? O papel da família, do Estado, da sociedade não pode ser omisso. Como que a família pode se resguardar sobre isso? Sempre é importante o pai e a mãe ter a conscientização que a criança tem que vir em primeiro lugar, principalmente a criança, que aqui a gente está falando de criança e adolescente. O que a lei fala, o Estatuto da Criança e Adolescente? Criança é toda pessoa recém-nascida até 12 anos incompletos, né? Adolescente é de 12 anos até 18 anos incompletos. Então, independente da idade que o seu filho, menor de idade, seja criança ou adolescente, tem, é importante os pais conscientizarem que a proteção deles, principalmente a sua integridade física, é aquilo que tem que vir em primeiro lugar. Então, se eu tiver uma oportunidade, por exemplo, meu filho não está passando fome, minha filha não está passando fome, eu já estou trabalhando. Mas muitas vezes a pessoa, eu quero fazer uma complementação de renda, eu quero fazer um bico, por exemplo, né, que é um termo hoje usado, eu vou deixar meu filho com uma pessoa, um desconhecido, um estranho, um parente. Cuidado, né? Você tem plena confiança com aquele parente, né? Qual que é o gênero daquela pessoa? E muitos pais, eles acham que os cometimentos de abusos sexuais envolvendo criança e adolescente é só sobre a figura do gênero feminino, menina. Isso não é verdade. Nós cansamos aí de ver muitos relatos de abusos infantis, infelizmente, cometidos em face do gênero masculino também, meninos. Então tem muito pai que acha, meu menino, né, criança, adolescente, ele pode pousar fora de casa, pode pousar na casa de amigo, né, de primo, etc., mas o pai tem que ver o contexto, qual que é aquele ambiente, quem que é o público que vai, né, ali acolher seu filho, seja criança ou adolescente, quem que ele vai dormir, né, se fosse para pousar fora de casa, vocês têm plena confiança, vocês conhecem as pessoas, né? Eu recebi um parente hoje na minha casa, vai pousar na minha casa, algum familiar, ou algum amigo que está vindo de viagem, né? Se você tem um quarto de hóspede, né,
traz a criança ou adolescente para dormir no seu quarto também, para garantir essa segurança para ele, porque os abusos, doutora, elas são de diversas formas, né? Então, a mente, muitas vezes, ali do psicopata, que tem esse transtorno e faz isso, ele não tem pudor, né? Então, a libido dele voltada para esse lado, ele vai tentar satisfazê-la, né? São pessoas que conseguem manipular todo o ambiente e, principalmente, a forma que eles fazem de coagir e ameaçar a criança e o adolescente a não contar nada para os pais. Então, normalmente, é por meio de uma vantagem, eles querem oferecer algum presente, algum prêmio, ou eles falam para a criança e adolescente que se ele falar, os pais não vão acreditar nele, ameaça a criança ou adolescente de morte, fala que vai matar os pais. Então, todo esse cuidado os pais têm que ter preventivamente de não deixar os filhos expostos a terceiros, e muitas vezes, infelizmente, é um pouco pesado dizer assim, até mesmo com parente, né? Porque eu costumo dizer o quê? Família é o que a gente tem dentro da nossa casa, o resto é parente. Você não pode sair confiando em todo mundo, né? Igual disse no início, os dados governamentais hoje mostram que, infelizmente, mais de 80% dos abusos sexuais são cometidos dentro do ambiente familiar. Ou seja, cometidos, né, volto a dizer, com pais, padrastos, tios, sobrinhos, primos. Então, a quem confiar? E, na minha atuação profissional, já peguei casos, inclusive, de mulheres que cometeram violações sexuais contra meninos, ou contra meninos, por exemplo. Então, não importa o gênero, né? O que importa é a segurança e a proteção que os pais podem dar para os seus filhos. E não é criar, tem gente que acha, você está criando seu filho dentro de uma bolha, né? Tem gente que usa aquele apelido alecrim dourado. Gente, não é isso. Eu sempre falo na postura de advogado que quando é a questão da proteção sexual do seu filho, seja criança ou adolescente, o pai tem que ter todo o zelo possível. Ele tem que agir com excesso, né? Você não conhece. Nós que somos da área, trabalhamos com isso, né? A gente sabe a importância disso. Tem gente muitas vezes que não dá tanta ênfase, não dá tanta importância, né? Espero que isso nunca ocorra, né, com a família de ninguém, mas os dados aí apresentam que é uma questão frequente hoje no nosso país, e por isso que os pais têm que tomar esse cuidado com os filhos cada vez mais. Como você trouxe, Rafael, são pequenos descuidos ou pequenos olhares que a gente não dá muita importância, que pode ocasionar e levar à questão do abuso, né? A gente que acompanha um pouquinho que mais da área, a gente vai percebendo que os relatos, muitas vezes quando as crianças e adolescentes vêm a nós e trazem os relatos, são de situações que a gente não imagina, né? Uma situação de uma festa, ou recebendo alguém em casa, um local que você vai e deixa a criança, imaginando-se até proporcionar um ambiente de lazer, de contato com outras pessoas, mas como você trouxe mesmo, a gente não consegue, só por olhar, a gente identificar uma pessoa que tem essa patologia, né, um transtorno. Então, é importante, a importância da família resguardar a criança ou adolescente é extremamente importante. Então, esse cuidado, né, em várias situações, em vários contextos, precisa ser muito bem olhado e também proporcionado para a criança e para o adolescente. Então, isso é muito importante. Pensando que a criança e o adolescente, eles não têm essa clareza como nós adultos, né? Por mais que a gente também vem de uma geração que essa temática, por exemplo, quando a gente fala da violência sexual, é uma temática que também a grande maioria da sociedade não tem essa compreensão. Por isso que o Maio Laranja, ele é importante, trazer todas essas ações preventivas para a gente poder também ter esse conhecimento, né? Para que a gente possa ser também uma pessoa que está conscientizar os outros e dar voz a essa criança, esse adolescente. Pode ser que nós estamos falando, Rafael, de pessoas que não têm filhos. Exatamente. Né? Mas em algum momento da sua vida você vai ter contato, seja com um familiar ou com uma criança, em algum momento da sua vida você vai ter um contato. E quando a gente tem esse esclarecimento, a gente tem essa compreensão, a gente também pode ser esse alguém que vai ajudar, auxiliar essa criança que pode estar passando por uma possível violência sexual, mas pensando também que a violência, ela não é só especificamente sexual, ela pode acontecer uma violência psicológica, emocional, que pode também levar, né, à violência sexual. Então, a importância da gente entender e ajudar, né, dar voz a essa criança, esse adolescente, diante dessa temática, é muito importante. E você me fez lembrar também, Thalita, a questão da violação sexual infanto-juvenil.
tem muita gente que confunde o senso comum achando que é só o ato da conjunção carnal, a penetração, e não é isso. Hoje em dia, o abuso sexual infanto-juvenil, ele pode ser um simples toque, um simples beijo, né? E graças a Deus a legislação ela avançou, que também existem esses crimes praticados no ambiente virtual, né? Então, muitas vezes, o agressor ele nem tem acesso presencialmente com a vítima, mas por meio da internet, o uso ali nos meios eletrônicos, celular, um hacker, por exemplo, ele cria uma conta, e muitas vezes os pais não têm essa atenção, não sabem com que os filhos estão mexendo, aí que vem o cuidado dos pais com o celular, eles não fazem esse acompanhamento, e tem uma pessoa ali que começa a explorar. Normalmente, quais são as atitudes do agressor? Primeiro, ele conquista a confiança da criança e do adolescente, ele se apresenta como também se fosse uma criança adolescente, verifica do que ele gosta, o que ele faz, quais jogos eles gostam de participar, o que eles gostam de ouvir, o que eles gostam de ver. Depois, conquistada a confiança da criança e adolescente, muitas vezes chega um âmbito ali de confiança que o agressor começa a pedir algumas fotos, alguns vídeos, começa uma foto seminua, depois uma foto nua. A partir do momento que esse abusador tem esse conteúdo, aí começa também a exploração. Ele começa a exigir, ou você faz isso, ou senão eu vou contar para os seus pais. Coloca esse trauma na criança, no adolescente, seus pais não vão acreditar em você, ou senão eu vou espalhar todo esse conteúdo. Daí a criança, o adolescente fica aí traumatizada, não sabe o que fazer, fica com aquela sensação de culpa, né? Então, eu já peguei casos de criança que, e é lamentável dizer isso, chorando, ela acha que ela foi culpada. Então, a partir do momento que ela verbaliza aquilo, ela verbaliza com dor. Ela acha que ela que deu razão, ela que deu motivos para que isso acontecesse com ela, e não, a gente explica, não. Na verdade, você é inocente, quem fez isso foi essa pessoa, foi esse criminoso. Você não tem culpa nenhuma, né? Então, esses agressores, eles fazem isso tanto no âmbito virtual, presencial, muitas vezes, presencialmente, agora dando exemplo, a pessoa, ela não chega a ter um ato libidinoso, né? Uma conjunção carnal, mas ela fica com algumas carícias, que já são tidas hoje como se fosse uma violação sexual, um beijo de um jeito estranho, um certo olhar, né, uma certa perseguição. Tudo isso, o pai e a mãe têm que olhar esse tipo de comportamento. Às vezes o filho muda o comportamento. A gente costuma dizer também, você sabe melhor do que eu, uma criança, dentro da imaginação dela, fantasia, ela não sabe ainda que é ter conteúdo sexual. Ela não sabe que é prática sexual. Né, eu dei exemplo aqui no começo, meu filho vai fazer 10 anos agora esse mês. Se eu chegar para ele e falar, meu filho, você sabe o que é uma prática sexual? Ele não sabe, porque ele nunca presenciou isso, ele nunca teve acesso a esse conteúdo. Ele sabe o que é, universo, né? Ele sabe o que é educação sexual, mas ele não sabe o que é uma prática sexual. E às vezes existem alguns comportamentos de criança que a gente percebe que eles já fazem alguns comportamentos fazendo alusão a algumas práticas sexuais. Aí que acende o alerta. Como que essa criança teve acesso a isso? Como que ela sabe disso? Ou ela viu em algum lugar, alguém fez com ela aí, que tem que acender a luzinha ali da atenção dos pais. Esse cuidado que tem que ter com os filhos. E muitas vezes, por falta dessa instrução, por falta dessa orientação, por falta desse cuidado também virtual, os pais hoje, infelizmente, eles acabam terceirizando a educação dos filhos para, eu costumo dizer, o educador virtual, digital. Muitas vezes é o próprio youtuber que está disciplinando o seu filho e não os pais. Os pais terceirizam. A criança começou a dar muito trabalho, muito problema. Pega o celular, vai para o celular, né? Vai para o computador. Mas o perigo que existe naquele ambiente, né? Antigamente, um conteúdo, por exemplo, pornográfico, as pessoas não tinham acesso antes da nova tecnologia. Hoje, de uma criança, basta ela digitar sexo no Google, vai trazer um conteúdo pornográfico infantil. Então, às vezes, ali, disponível para ela. E essa prática de abuso sexual também, igual eu falei, não é só expor a criança a uma prática sexual. Muitas vezes, muitos abusadores, eles explanam, eles mostram conteúdos de pornografia à criança e adolescente. Isso também já é uma prática de violação sexual. Então, esse cuidado que os pais, a sociedade, a escola, o próprio Estado tem que ter com as crianças e adolescentes. Por isso que é importante, né, os pais estar sempre acompanhando, né, para aqueles que já têm, né, às vezes a gente vê crianças pequenas já tendo acesso a celulares, tablets. Então, o monitoramento é muito importante nesse sentido, né, para ter esse cuidado, né, como o Dr. Rafael trouxe. Há também a exploração sexual virtual, que pode, né, a gente até vemos casos de crianças que acabam marcando encontros com pessoas, né, pelas redes sociais. Infelizmente, vemos casos de crianças que são
vítimas de violência, e até são crianças que desaparecem, os pais ficam muito desesperados, e quando vai entender, já um diálogo, já uma relação de confiança que já foi feito de forma virtual. Então é importante os pais, como você está trazendo, né, ter esse resguardo, estar atento, né, ao que as crianças estão apresentando, e também entendendo, né, Rafael, que a criança e o adolescente, ela vai expressar alguma coisa que está acontecendo, né, através dos seus comportamentos. Então a gente vai perceber uma mudança. A gente sempre fala, né, são mudanças drásticas que a gente pode ir percebendo que alguma coisa não está bem, essa criança não está bem, alguma coisa está fora do seu cotidiano. E é aí que a gente pode buscar e até identificar algum tipo de alguma violência, como o Dr. Rafael falou, em si. O ato da violência sexual pode ser que não aconteça em si, a penetração, de ter toda essa questão, mas a questão do toque, né, dessa aproximação, desse avanço de limite, né, do corpo da criança e do adolescente. Então, você que é pai, você que convive com alguma criança, vamos estar atento, né? Atenção dobrada, porque, infelizmente, essa questão da violência, ela pode estar mais perto da gente do que a gente imagina. E às vezes também, eu lembrei, Thalita, não é nem só o toque, mas é os pais educarem as crianças a saber dizer não, né? Então, muitas vezes, o agressor, ele não vai tocar, mas ele vai pedir que seja tocado. E se a criança não for orientada que ela não pode fazer isso, né, então, para ela é um universo desconhecido. A criança, por ser um ser inocente, se ele está me orientando, eu acho que isso é certo, né? Então, muitas vezes, já nos deparamos com diversos casos que agressores, que eles não tocavam, não faziam, mas eles pediam para ser tocados. Me toca, né? Pega aqui, vem experimentar tal coisa. E muitas vezes, igual eu volto a dizer, a questão da prevenção, a criança não foi orientada, né? Então, basta o pai ali ensinar, falar, esse é o limite do seu corpo, e sobre o corpo dos outros também, intimidade, você não deve ter acesso. Tem que fugir, não pode tocar. Você tem que confiar no pai e na mãe, expor isso aos pais, expor isso muitas vezes a um professor, né? Se estiver no ambiente da rua, ambiente social, expor isso ao de um guarda municipal que esteja passando. Figura de confiança. Exatamente, a polícia militar. Então, fugir dessas ciladas, né? Porque o manipulador, ele tem, né, toda uma manipulação, ele tenta usar de diversos casos, ele vai testando também a conduta da vítima. Então, muitas vezes a vítima ela não permite ser tocada, mas ele faz com que ela o toque, muitas vezes um agrado, igual voltando ao assunto lá dos pais deixar na casa de terceiros. Muitas vezes os pais que deixam, não orientam os filhos, muitas vezes tem terceiros dando banho no seu próprio filho, na sua própria filha, isso é errado, né? Os tipos de toque, a falta de orientação, muitas vezes a criança muitas vezes ela é abusada ou já foi, e a criança não consegue entender isso porque os pais não orientaram, né? Qual que é o limite, o que é um abuso, o que não é, o que pode, o que não pode. Então, essa orientação, essa conscientização, eu vejo que ela é primordial para evitar, assim, grande parte desses abusos sexuais hoje. E essa construção, né, de confiança dos pais para o filho faz toda a diferença, né? Então, às vezes, o filho pode estar recebendo esse cuidado, essa atenção de um terceiro, né? E esse terceiro pode ser um abusador. Então, por isso que é importante os pais serem amigos dos filhos, os filhos terem essa confiança e ter essa orientação, né? Expor a criança essa orientação, isso precisa ser primordial, como o Dr. Rafael falou, precisa chegar primeiro, né? Essa orientação precisa chegar primeiro, porque a criança, ela identificando que alguém está avançando dos limites daquilo que ele foi ensinado em casa, ele vai conseguir falar, ele vai conseguir expor, né? E esse abusador que possa estar abusando outras pessoas, ali naquele momento ele pode ser pego no ato em si, ter toda uma investigação. Então, por isso que é importante orientar as crianças e os adolescentes. É difícil, né, como o Dr. Rafael falou, é difícil um pai e uma mãe falar sobre essa temática, mas é extremamente importante, né, trazer esse cuidado para os nossos filhos, né? Eles saem, vão para a escola, convivem no meio da sociedade, a gente não consegue estar 24 horas ali com eles. Então, quando a gente traz uma orientação, né? E também, né, Rafael, a gente sempre diz, né, quando a criança volta para casa, você perguntar como foi o dia da criança, ter esse contato, esse diálogo, faz toda a diferença. Porque a criança, ela vai encontrar ali, né, no seu seio familiar, um lugar de proteção, de acolhimento, e ali ela vai poder expor tudo aquilo que ela está vivenciando, e isso também
na realidade, é uma proteção. Né? E claro também que existem casos extremos, infelizmente, que o próprio abusador é o pai, né? Sim. Ou é a mãe. E muitos cenários também nós presenciamos de pai abusadores, que mães que descobrem esses certos abusos, elas tentam omitir, elas não levam às autoridades competentes esse tipo de abuso. E aqui vale ressaltar que a mãe, né, ou a madrasta, ou a pessoa responsável ali, que ela omite, ela também está cometendo crimes, juntamente com o abusador. Então, voltamos a dizer, aquele que merece atenção especial, total proteção, é a criança, né? Então, quais são os interesses, né? O meu relacionamento para a minha vida. O que vem em primeiro lugar? Vem a proteção do meu filho, porque ele é vulnerável, né? Muitas vezes o abusador, ele passa do limite, igual nós dizemos aqui, não, que vai muito além da conjunção carnal, muitas vezes um toque, etc. E a mãe ali, muitas vezes, fala com o seu filho ou sua filha, percebe o ato, mas acaba deixando para lá. Talvez isso foi uma coisa inventada, não tem nada a ver, só foi uma vez, então acho que a pessoa vai mudar, porque ele estava ali alcoolizado, por isso que ele fez isso. Tem muitos casos desses, né, que a pessoa ali, com acometimento ali de entorpecentes ou com o uso de bebidas alcoólicas, ela quer justificar o crime dela por meio disso, mas não pode. Então, também a mãe que cuida, principalmente a figura feminina, né? Muitas vezes ela tem um relacionamento com o próprio pai da criança ou com o padrasto. Percebeu, notou alguma coisa? Denuncie, né? Não tenha receio de denunciar, não tenha receio de pedir ajuda a pessoas de confiança. Muitas vezes ela acha que é alguma coisa da cabeça dela e não é. Ela tem que conversar com um profissional da área, com algum amigo, um psicólogo, uma psicóloga, um advogado, alguém que tem mais experiência, delegacia de polícia, que lá ela vai receber toda a orientação e todo o suporte devido. E, Rafael, pensando, né, sobre a importância do judiciário, a importância da família, né, ser esse primeiro canal de proteção para essa criança, para esse adolescente, imaginando diante de uma situação de um relato de uma criança ou de um adolescente que sofreu uma violência sexual, né? Vamos imaginar que há esse relato, a criança relata que está sofrendo algum tipo de violência, algum tipo de abuso. O que a gente faz diante desse relato? Quais são os passos aí dentro do direito que a gente pode apresentar para o pessoal que está nos acompanhando? Juridicamente falando, graças a Deus nós tivemos muitos avanços em relação a isso, né? Hoje em dia existe até mesmo a possibilidade de uma denúncia anônima através do Disque 100, né? Muitos cenários que chegam, por exemplo, na delegacia especializada, que nós temos, dando exemplo aqui a região de Maringá, no CRIA, as investigações e os inquéritos policiais são feitos através de denúncias anônimas. É igual nós estávamos conversando, tem muitos vizinhos que percebem alguns comportamentos de abusividade, ou chegou até você algum relato de abusividade, você não quer expor, você está com certo receio, que muitas vezes o abusador é uma pessoa agressiva, a pessoa tem medo disso, você pode fazer uma denúncia anônima. E eu sempre digo, não precisa ter medo, né? Normalmente, o criminoso, o abusador, quando ele faz isso, ele manipula a situação, mas a partir do momento que ele sabe que está tendo toda uma investigação, que ele será punido por conta disso, aí a pessoa acaba retrocedendo. Então é importante essa denúncia. Temos hoje, então, Disque 100. A pessoa pode fazer também a denúncia por qualquer meio de órgão público que presta atendimento à saúde, seja através do SAMU 192, 190 Polícia Militar, Ministério Público, né? Em Maringá nós temos a sede ali, fica no lado da prefeitura, né? Existe uma promotoria própria sobre esse tipo de crime. E nós temos a delegacia especializada aqui em Maringá, que é o NUCRIA, surgiu desde 2018, foi inaugurada aqui em Maringá, que é um núcleo de proteção à criança e adolescente. Então, toda vez que a pessoa se depara com isso, ela pode se deslocar com a criança até essa delegacia especializada. Primeiro será registrado um boletim de ocorrência, tá? A criança será ouvida e etc. Todo um ambiente lúdico, bem confortável. Lá tem também uma psicóloga para atender esse público e o inquérito policial será instaurado. Depois, futuramente, o Ministério Público, tendo certeza ali da prática criminosa, oferecerá denúncia,
Mas esse é o primeiro passo da denúncia. Então, são todos esses mecanismos. Se a pessoa não tem coragem, muitas vezes ela está com receio, procure alguém de confiança, algum familiar, né? Procure até mesmo, pode conversar até mesmo com a escola da criança, que a criança frequenta, vai lá, conversa com a direção, conversa com a professora, precisa de ajuda, principalmente também o conselho tutelar, tá? Entre em contato com o conselho tutelar, muitas vezes você tem um contato do próprio conselho, ou conhece algum amigo que seja conselheiro tutelar, também entre em contato com ele. Então, hoje em dia, graças a Deus, nós temos diversas formas de formalizar essas denúncias, né? Sejam por meio aí desses contatos telefônicos, por meio do conselho tutelar, ambiente escolar e principalmente a delegacia especializada aqui em Maringá, que é a Unicria. Acho que o primeiro passo, né, é acolher essa criança, né? Acolher a fala dela, ouvi-la, né, sem nenhum tipo de julgamento, que às vezes é assim, né? A criança tem essa confiança de trazer para alguém e essa pessoa não para ouvir, né? Então, partindo disso, de um relato, aí são esses canais, que sejam telefônicos ou conselho tutelar, fazer esse direcionamento que lá, né, como o doutor Rafael falou, vai ter toda uma equipe para poder acolher e depois, posteriormente, fazer todas essas investigações, enfim. E doutor Rafael, dentro aí da sua atuação, né, seus anos de atuação aí, dentro desses casos, né, que você já vivenciou, dentro desses casos que você já vivenciou e presenciou, como que você tem visto, né, essas leis, essas normativas? Você entende que funciona, que são positivas? Porque às vezes as pessoas falam, a lei brasileira é tão lenta, né? Vou buscar a lei, mas será que vai acontecer mesmo? Será que eles vão fazer essa atenção? Porque às vezes a gente passa por isso, né? Às vezes as pessoas falam, não vamos entrar nisso porque isso vai demorar muito. Até isso acontecer, a criança pode ser violada novamente, pode gerar vários problemas, eu quero evitar. Às vezes as pessoas querem até evitar, às vezes as pessoas ficam com vergonha, com receio. Como que, dentro da sua atuação, como que você tem visto a lei? Ela funciona, acontece? Você que está nessa área, talvez seja uma pergunta que algumas pessoas estão nos acompanhando, pode ter passado na mente, né? Algum caso que ouviu, será que deu certo? Será que a justiça realmente foi justa diante desse caso? Qual que é o seu olhar dentro ali? Olha, Thalita, isso que você falou é muito importante, que uma coisa é a lei, outra coisa é a sua efetividade, né? Então, por exemplo, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é composto por mais de 200 artigos, né? Só que se você for perguntar no senso comum para qualquer pessoa da sociedade, me cita um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, os direitos da criança, realmente as pessoas não sabem, né? Porque falta também por parte do Estado mais conscientização, políticas públicas que conscientizem a sociedade sobre os direitos e deveres da criança e do adolescente e dos pais. Muito embora, volto a dizer, tivemos muitos avanços, até mesmo dentro da legislação, por outro lado, que me deixa triste é porque essa falta de orientação, ainda assim, existem muitos registros de violências sexuais. A exemplo aqui, a cidade de Maringá, só no ano passado, até o mês de outubro, foram registrados mais de 500 boletins de ocorrência no NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção de Crianças e Adolescentes, sobre violações sexuais. Então você vê que, ao invés de ter uma minoração, há sempre uma majoração. Mas isso é importante porque as pessoas estão confiando mais no Estado, no poder punitivo. Que também existem dados científicos que mostram que, hoje em dia, as denúncias feitas nesses órgãos são apenas 10%, normalmente, das práticas mesmo sexuais. Então, muitas. Então, imaginem quantas crianças e adolescentes são abusadas, violentadas por dia, que a própria família não faz esse tipo de denúncia. É igual você dizer, mas será que é efetiva? Será que não é? Hoje em dia eu posso dizer que é, né? Claro que existe uma letargia processual, uma demora por parte do poder público, mas isso é normal, porque é feita toda uma investigação, né? Não é igual uma ação comum, que o advogado vai, escreve, peticiona e amanhã já sai uma liminar. Não, existe todo um cuidado com aquela criança e adolescente. Igual eu volto a dizer, se você for registrar o boletim de ocorrência dentro da delegacia especializada, a criança vai ser ouvida por uma psicóloga forense, né? Tem todo um acompanhamento, os investigadores da polícia vão fazer colhida de provas, muitas vezes você tem que ir na casa do abusador, com permissão, ordem judicial, fazer colhida de material
virtual que ele utiliza, celular, computador, para tentar descobrir alguma conversa, ver se ele produz, se ele compartilha, se ele tem outro tipo de conteúdo também, tem produção de provas. O Ministério Público também, quando ele vai oferecer a denúncia, ele analisa as provas, os fatos, e depois o juiz decide. Mas isso, muito embora pareça um pouco lento, mas isso é importante para que esse senso de justiça familiar da sociedade eles possam confiar no Estado. Se as pessoas não denunciam, se elas não procuram seus direitos, aí sim a sociedade não vai desenvolver, porque daí nós temos leis, um corpo técnico preparado, servidores, mas se a própria família não corre atrás de seus direitos, o Estado não tem como saber quem foi violentado ou não, né? Ele só sabe através de denúncias, que chega através dele. Né? Então, por isso que é importante as famílias fazerem isso, e por mais que pareça que é lerdo, mas tem que confiar no Estado, porque todo o processo é feito, possa ser que o julgamento dessa pessoa abusadora ele venha a ser preso daqui 2, 3, 5 anos, não importa. Mas lá, pelo menos, a pessoa, a vítima, ela vai ter aquela sensação de justiça. Claro que não é uma justiça plena, que não tem como você reparar aquele dano que ela teve, né? Frente à sua integridade física, psicológica. Mas ela, poxa, eu passei por aquela situação constrangedora e, graças a Deus, devido à minha denúncia, aquele abusador não vai cometer esses crimes perante terceiros. Então, essas denúncias são importantes não só para trazer justiça para o seu caso ou para o caso da sua família, aquele que você conhece, mas para trazer uma justiça coletiva, porque aquele abusador sendo punido, ele vai evitar de cometer outros crimes dessa natureza com outras pessoas. Isso que é importante. Também, Thalita, uma coisa muito importante para trazer aqui, muitas vezes o desconhecimento da legislação faz com que as pessoas ali, como se fosse na inocência, cometessem alguns crimes dessa natureza. Eu disse que no começo que adolescente, ele tem a idade de 12 a 18 anos incompleto. Mas o Código Penal brasileiro hoje fala que qualquer ato libidinoso ali de conjunção carnal com um adolescente menor de 14 anos é tido como estupro de vulnerável, independente se houve consentimento ou não. Então, tem muitos adultos hoje em dia, por exemplo, cheguei na maioridade, 18 anos, começa a se envolver com uma adolescente de 12, 13 anos. Isso é erradíssimo. E falta essa instrução social, muitas vezes dos próprios pais, que o seu filho, por exemplo, tem 18, ele não pode se envolver com uma menina, um adolescente de 13, de 12 anos. Né? Por quê? Qualquer tipo de relação sexual com menor de 14 anos, muito embora se aquela menor já tenha uma experiência sexual, é tido como estupro de vulnerável. Né? E muitas vezes a gente também, por um lado, ali dos pais, a gente verifica adolescentes frequentando alguns ambientes, já tendo acesso a bebida alcoólica, muito embora seja proibido, né, a venda desse produto para esse público, frequentando algumas boates, por exemplo, algumas casas, né, de badalações, etc. Muitas vezes a pessoa, ela acha que a pessoa é já maior de 14 anos, tem 15 anos, 16 anos, mas muitas vezes os pais nem estão sabendo que o filho está naquele ambiente. Né? Então, ter esse cuidado também de instruir, principalmente os pais que têm meninos também, tem uns homens, você tem que procurar se relacionar com uma pessoa da sua idade, né? Uma pessoa maior de idade. Você não está na idade de se relacionar agora, né? Você não tem idade para namorar, você não trabalha, você não tem renda, né? Tem que ter essa conscientização também, que por conta desses avanços sociais, essa libertinagem que a gente enfrenta hoje, a gente vê esse início de relacionamentos amorosos muito precoces, não é verdade? Claro que existem as exceções de abusos sexuais, estupros, etc., mas por outro lado, que nos entristece também muitos adolescentes já na menor idade se envolvendo e muitas vezes com a anuência dos próprios pais. Por isso tem que ter esse cuidado também. Então, Rafael, ainda pensando, né, sobre diante de um relato de uma criança, né, você citou algumas políticas públicas, né, dentro dela você citou o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que seria o Estatuto da Criança e do Adolescente? Olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma específica, tá? Uma lei federal que nós temos hoje que garante aí os direitos da criança e do adolescente. Então, depois da Constituição de 1988, o legislador, né, o Congresso Nacional, graças a Deus, quis aí garantir um aparato, uma proteção maior para esse público, que antes nós não tínhamos da forma que nós temos hoje. Então, em 1990 foi criado nessa lei federal, que é uma norma que regulamenta todos esses direitos da criança e adolescente. Então, o ECA, que nós dizemos assim, ele que impõe ali para a sociedade, para o Estado, todos esses direitos da criança e adolescente.
Muito embora ele seja antigo, desde 1990, mas já houve várias alterações nele, né, por meio de outras legislações, mudanças que tivemos, que vieram aí abordar e garantir mais direitos para esse público. E fora o ECA, né, que a gente conhece muito, existe alguma lei, uma outra lei que garante, né, essa segurança, essa proteção dos direitos, né, da criança e do adolescente? Existe sim. Hoje nós temos a nossa Carta Magna, né, que é a lei maior, nós dizemos assim, que é a própria Constituição Federal, no artigo 227, fala que é dever dos pais, da família, da sociedade, do Estado, garantir a proteção à criança e adolescente, e essa proteção tem que ser tratada com prioridade. Então, toda vez, por exemplo, uma criança e adolescente que está numa situação de vulnerabilidade, ou numa situação aí que foi vítima de algum abuso, alguma violação sexual, o Estado, a sociedade, a família tem que tratar isso com prioridade. Né? A partir do momento que você, por exemplo, você leva uma criança numa UPA, né, unidade pronto atendimento para que seja atendido, ML para que seja feito um corpo de delito, uma delegacia especializada, o atendimento ali é prioritário. Ela tem que ser tratada com prioridade. A Constituição Federal, ela vela por isso, ela garante isso, o Estatuto da Criança e do Adolescente também, que é o ECA, garante isso. Temos outras leis, temos legislação que surgiu em 2022 que fala sobre o mês de maio, a conscientização sobre isso, legislação em 2017, 2024 também agora sancionada pelo presidente Lula, tudo que garante aí essa publicidade, conscientização de políticas públicas para a proteção da criança e adolescente. Então, nós temos hoje todos os aparatos, principalmente também, agora falando questão criminal, que é o próprio Código Penal. O Código Penal, lá no artigo 217, ele fala sobre a questão de estupro de vulnerável, né, que são essas violações sexuais cometidas contra a criança e adolescente, cuja pena mínima é de 8 anos. Né? Então, e por que é importante toda essa política de conscientização? Porque tudo isso é para conscientizar a sociedade para que tem que ser feita a denúncia. Porque somente a partir dela, né, com o início ali do registro do boletim de ocorrência, a escuta especial da criança, etc., que o Estado vai poder punir depois através de uma sanção criminal, que é a prisão desse agente. Então, só relembrando aí, quais são os canais de comunicação que a gente pode entrar em contato para uma denúncia? Você falou o Disque 100? Temos o Disque 100 hoje, pode ser feito denúncias anônimas. Qualquer órgão governamental que vele pela saúde da criança e adolescente, SAMU, por exemplo, também pode ser feito esse tipo de denúncia. Polícia Militar, 190, Conselho Tutelar, né? A pessoa pode entrar em contato com o Conselho Tutelar ou dirigir-se pessoalmente até fazer essa denúncia. Claro que a preferência são nessas questões presenciais, mas às vezes a pessoa ela não consegue se deslocar, ela entra em contato. Entrei em contato com a Polícia Militar, entrei em contato com o SAMU, entrei em contato com o Disque 100, eles vão orientar a pessoa. Né? E em especial o NUCRIA, que é o Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, que nós temos aqui em Maringá, por exemplo. A pessoa pode entrar em contato, tentar fazer um agendamento e ir lá pessoalmente, lá eles serão atendidos. E só deixando claro também, exemplo de Maringá, nós temos várias delegacias, né, especializadas. Nós temos a delegacia da Mandacaru, temos outra delegacia de estelionato, que fica em outro ambiente, e lembrando que o NUCRIA é a delegacia especializada. Então, todos esses crimes, e não só o crime sexual envolvendo a criança e adolescente, às vezes outros tipos de violações, violação psicológica, violação física, qualquer outro tipo de natureza que envolva a criança e adolescente, a família, a pessoa, o tutor pode se dirigir até essa unidade da delegacia especializada para poder formalizar ali a ocorrência. Como a gente viu, nós temos vários meios, órgãos para poder trazer essa proteção às nossas crianças e nossos adolescentes. Então, você que nos acompanhou, espero que tenha contribuído aí para trazer essa orientação, várias ações que ainda serão feitas agora no mês de maio. Então, você que gostou desse conteúdo, continue nos acompanhando. Nós teremos outras participações, ainda falando sobre esse tema central do Maio Laranja. Rafael, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição. Eu que agradeço o convite. E até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.